Olá, meu quarto ano. A nossa aula hoje de filosofia vai ser viver e preservar, certo? Na abertura do nosso livro tem uma imagem maravilhosa, né? As crianças, né, estão observando o globo e nesse globo tem um diferencial, porque está mostrando tudo o que a natureza oferece, animais, vegetação, né, solo, certo? Então, baseado nesse contexto aqui, nós vamos trabalhar, certo? Sobre a natureza. Mas assim, quando falamos a palavra natureza, o que é que vem na mente de vocês? O que é que vocês pensam quando alguém pronuncia assim perto de vocês? Natureza. Pense um pouquinho, né? Se quiser fechar os olhinhos, pode fechar. Pense um pouquinho. Então, quem pensou na água, né, nos mares, rios e oceanos, está correto. Mas quem pensou no ar que nós respiramos, também acertou. Quem pensou no solo, né, que nós pisamos, que nós fazemos as nossas plantações, né, para retirar os nossos alimentos, também está certo. Né? Então, tudo que o nosso planeta nos oferece, está dentro desse contexto de natureza. Então, apesar de mostrar a abertura do nosso livro, eu coloquei essa imagem aqui que mostra, né, o planeta Terra, certo? E as crianças de mão dadas em volta dele. Essa imagem aqui mostra que devemos cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa natureza, não é verdade? Então, no livro de vocês tem uma atividade, né, que pede para fazer com a orientação do professor, através de uma conversa com os colegas, e depois vocês escreverem, né, logo abaixo, que faz parte da natureza. Isso aí é pessoal. Como nós estamos afastados por causa da pandemia, vocês podem fazer essa atividade. Vocês vão colocar aqui nesse varal o que vocês acreditam que faz parte do meio ambiente, certo? E mais adiante tem umas perguntas interessantes. Você costuma observar a natureza? Né? Contemplar a natureza? O que chama mais atenção de você? Você olhando para a natureza. Em que lugares a natureza está presente? Pare e pense. Em que momento do dia vocês estão em contato com ela? Pense. Que horário, né? Vocês estão de manhã, à tarde ou à noite? Como vocês se sentem quando tem contato com a natureza? Gente em contato com a natureza é excelente. Eu, particularmente, adoro estar em contato com a natureza. Quem já parou para observar o pôr do sol? É lindo, e principalmente se for perto do mar. Quem já parou para observar o dia amanhecendo? Outra coisa bonita, né? Então, quem falou que o ar, quem falou da água, quem falou do solo, quem falou dos animais, quem falou que da natureza, né? Que a vegetação, tudo certo, tudo faz parte da natureza, né? Nós estamos inseridos no meio ambiente. Nós não podemos viver sem a água. A água é vida, não é verdade? Mas também nós não podemos viver sem o ar. Nós precisamos do ar para viver, certo? Então vamos mais adiante. A natureza e seus elementos. Paisagem, quando você olha uma paisagem, automaticamente você está vendo a vegetação, o ar. O ar é invisível, mas nós sabemos que ele está presente. Por quê? Nossa respiração. Nós vemos as folhas das árvores balançando. Se tiver uma roupa no varal, a roupinha está balançando lá, né? Se tiver uma plantinha, você vê que a planta fica em constante movimento. Por quê? Porque o ar está movimentando ali, né? Então vamos lá. No livro de vocês tem assim, ó, natureza e seus elementos. Tem 6 paisagens, né? Aqui, ó, a vegetação, aqui tudo indica, né, que
em parte de uma floresta, já aqui está mostrando diferentes, né? Tem neve. Logo abaixo tem uma paisagem típica do Nordeste, que é a Caatinga, por causa do clima. Aqui adiante uma praia maravilhosa, né? Então vamos lá. A natureza é formada por tudo que constitui o planeta e não foi produzido pelos seres humanos, certo? Então, a nossa natureza ela é muito rica, tem muitas variedades de plantas, né, de árvores, certo? Em qualquer lugar, você chegar na natureza, você se sente bem em uma vegetação, ver um lago, uma lagoa, um açude, simplesmente olhar o mar, certo? Então, eu preciso dizer para vocês que no passado, muito distante, mais ou menos 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, né, os primeiros filósofos, eles tinham uma preocupação de ficar observando a natureza, certo? Passavam vários tempos observando a natureza. E a partir dessa observação, eles fizeram descobertas que naquela época atrás foi uma grande descoberta, certo? Então, vamos ver. Os primeiros filósofos de que se tem notícia, eles viveram na Grécia Antiga. Há mais ou menos há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava admiração e curiosidade desses pensadores, certo? Eles costumavam observá-las, investigá-las e pensar sobre ela, certo? A natureza. Dessa maneira, os primeiros filósofos fizeram descobertas interessantes a respeito da natureza. E hoje eu vou falar para vocês sobre quatro filósofos. Eles estão aqui nessa imagem, que vocês também têm no livro, certo? Mas a minha cópia ela ficou um pouco apagada. Mas em compensação temos no livro, certo? Então, foram 4 filósofos, que foi Tales, Anaximandro, certo? E Anaximenes e Heráclito. Foram esses 4 filósofos, né, que há 2.500 anos atrás observavam bastante a natureza, ficaram investigando e fizeram descobertas até então que ninguém naquela época tinha pensado, certo? Então vamos lá. Primeiro foi Tales, certo? Ele observando a natureza, ele fez uma descoberta altamente importante. Aqui, ó, no livrinho de vocês. Ele está nessa paisagem aqui, tudo indica que pode ser um lago, né? Tem um animalzinho aqui, certo? Um cachorrinho. E ele está muito bem sentado e está com a maçã na mão. E ele, de tanto pensar, ele descobriu: onde existe água, existe vida. E onde não existe água, não existe vida. Olha que descoberta, 2.500 anos atrás. Ele fez essa senhora descoberta, certo? Porque onde existe água, existe vida. Onde não existe água, não existe vida. Todos os seres vivos, para viver, precisam de água. E ele, observando, fez essa grande descoberta. Segundo filósofo, né? Que foi Anaximandro. Ele percebeu algo surpreendente sobre o nosso planeta, certo? Ele observando também, ó, isso passou tempo para que ele fizesse essa descoberta. Ele descobriu que a Terra, ela está suspensa no espaço. E mesmo assim, ela não cai. Olha a descoberta dele. De tanto ele observar, ele descobriu que a Terra está suspensa no espaço e nem por isso ela cai. Foi uma grande descoberta há 2.500 anos atrás, certo? Vamos mais adiante. O terceiro filósofo também fez uma descoberta importante, certo? Que foi o nosso amigo Anaximenes. Ele, observando, né, a presença do ar, né, porque nós sabemos que o ar está presente em todos os lugares. Então ele ficou lá observando, pensando, investigando, e ele chegou à seguinte conclusão: não posso ver o ar,
mas ele está em tudo e está sempre em movimento. Foi uma descoberta, até então, excelente, que o ar está em todos os lugares, não pode ver, ou seja, é invisível, né? E ele está em constante movimento. A quarta descoberta foi o nosso amigo, né? Eu digo assim, amigo, maneira de dizer, foi Heráclito. Ele fez a quarta descoberta. Então, prestando atenção na natureza e a si mesmo, Heráclito, diante das investigações, das observações, ele afirmou: tudo muda. A natureza, tudo muda, ou seja, tudo se transforma, certo? Então veja bem, essas 4 descobertas excelentes, os 4 filósofos fizeram. Isso vem mostrar, né, para nós quanto é importante essas descobertas dos filósofos há muitos anos atrás. Para eles, foi uma grande descoberta. Isso, para nós, já faz parte do nosso dia a dia, certo? Então, a nossa atividade de filosofia vai da página 4 à página 8. Viver e preservar. Nós temos a obrigação de preservar a nossa natureza. Se quisermos viver bem, temos que entrar em sintonia com a natureza, certo? Obrigada e até a próxima aula.